Boa noite, pessoal. Meu nome é Alberto Carlos Dias, sou professor especialista em Direito Tributário. Hoje temos a honra de receber o Dr. Antônio Carlos Gonçalves, psicólogo comportamental, que nos brindará com um tema muito relevante: estratégias positivas para a resolução de conflitos. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Alberto. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E como o doutor Alberto falou, nós vamos falar sobre estratégias positivas para a resolução de conflitos. Doutor Antônio Carlos, uma pergunta muito recorrente aos operadores do direito. Por que o método adotado pela psicologia comportamental é mais eficaz do que o adotado pelo judiciário? A psicologia comportamental, como o próprio nome diz, tem por base o estudo do comportamento humano. Vamos pegar, por exemplo, estratégias para a resolução de conflitos. O que são conflitos? Toda vez que você tem um conflito, é necessário, anteriormente ao conflito, que exista uma frustração. Se alguém foi frustrado, ela entra em conflito para resolver essa frustração e para garantir que isso nunca mais ocorra com ela. Então, essa é uma visão do comportamento humano, que não é prevista na lei. Doutor Antônio Carlos, qual a diferença? Por que a psicologia comportamental é mais eficaz no tratamento dos conflitos sociais? Se você pegar o sistema judiciário, ele vai pela lei, ele busca a lei, não necessariamente a justiça. Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Nesse ponto, quando eu escolho um advogado para me defender, ele vai fazer o seguinte: ele vai tentar mostrar para o juiz o quanto eu sou bonzinho e o quanto a pessoa que eu estou processando é ruim. Então ele vai fortalecer os aspectos negativos do outro. Em contrapartida, o advogado contratado pelo outro está fazendo a mesma coisa para mim. O que o juiz tem na mão é uma visão negativa das pessoas. É isso que o judiciário traz normalmente. Se alguém... Em miúdos, doutor, isso quer dizer que há um reforço do comportamento inadequado das partes, e não o contrário, o comportamento que poderia ser tratado como um comportamento positivo. Isso, E para o cliente fica a impressão assim, de quanto mais eu for agressivo com o meu contendente, é isso? Sim, é uma contenda. Perfeitamente, doutor. É melhor para mim. E eu não consigo enxergar aquilo de bom que o outro tem. Da mesma forma que o outro não consegue enxergar o que eu tenho de bom. E o que a psicologia comportamental fala sobre isso? Ela fala exatamente isso, que nós devemos ter estratégias positivas, não apenas estratégias para a resolução de conflito. As estratégias comuns de resolução de conflito, hoje, legalmente, são através do direito, através da justiça. E tem esse padrão. Um exemplo. Vamos pegar casos de divórcio, que é uma questão familiar muito grande, quando você pensa no aspecto emocional, envolve pai, mãe e às vezes filho. Quando você lê uma apresentação que o advogado fez, o advogado de uma das partes fez contra a outra, você fica imaginando, nossa, mas se ele é tão ruim assim, por que se casou com ele? Exato, isso é muito recorrente. Então, não apareceu nada de bom, não fala que o cara está empregado, que ele é um bom pai, que ele, ou seja, ele é humano, isso não aparece. Então, a estratégia positiva que nós pretendemos é trazer para as partes o entendimento que, sim, eu estou frustrado, Alguém me causou uma frustração muito grande. Agora, ele tem que reparar apenas essa frustração. Eu não posso generalizar todas as minhas frustrações em cima do outro. É como se o outro fosse o causador de todas as minhas infelicidades. E é isso que a psicologia comportamental
tenta trazer e traz com bastante sucesso na mediação de conflitos. Tá? São soluções efetivas. Eu tenho um conflito só, eu não tenho 10 conflitos com o outro. E a solução desse conflito tem que ser boa para mim e boa para o outro também. Perfeitamente, doutor. Pessoal, mais uma vez, obrigado por assistirem o vídeo. Curtam o canal e inscrevam-se. É importante a participação de vocês numa construção social. Boa noite. Boa noite, obrigado.